Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, estamos mais uma vez felizes por podermos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, agradecendo a vós, agradecendo a Mestre Jesus, os pedidos. Senhor, nesta noite viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando então o nosso encontro, mais uma vez, juntos, com a graça de Deus, e agradecendo pela vida. Eu e Célia agradecemos por vocês, todos, que estão chegando, para a gente poder, então, levar a bom termo esse nosso encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles, no resumo conosco mesmo. Então, todos bem-vindos, uma ótima noite, e esperando que esteja tudo belamente bem com vocês, Família, saúde, trabalho, enfim, tudo aquilo que faz o nosso dia a dia. Hoje nós temos então a nossa prece, a penúltima prece, o que me parece, deixe eu confirmar, isto é a penúltima prece, encerrando então o Evangelho, e para a semana que vem nós vamos então iniciar, ou reiniciar, porque na verdade vamos ver novamente o Evangelho, tudo aquilo que traz para nós. Mas nós vamos começar a fazer preces pelos doentes, pelos obsidiados. Então a prece de hoje será pelos obsidiados. E nós vamos ter a Joana de Ângeles na sequência, que vai falar para nós sobre o convite, mais um convite. Então, de Joana de Ângeles, vai fazer o convite à pureza. Pois é, Joana de Ângeles fazendo mais um convite para nós, para que a gente possa então ir encarando, olhando, analisando, e vemos o quanto que nós nos enquadramos em tudo aquilo que ela diz, e que ela sempre também dá dica preciosa do que nós podemos fazer para estar melhores. Vamos então ver o Evangelho de hoje, que é prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então nós vamos ver, aliás, hoje então, que a prece pelos doentes, e amanhã, ou melhor, segunda-feira, a prece pelos obsidiados, fechando então o nosso Evangelho todinho, mais uma vez estudado por nós em conjunto, O prefácio diz o seguinte, então, pelos doentes, a prece diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. O corpo não é mais minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, resignar-se em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir a espera do mérito e fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas, se malgrado os nossos esforços a isso não puderam chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo
nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência, claro, da prece. Então vamos ver a prece que nós podemos fazer por nossos irmãos que estão doentes. E claro, nós sempre vamos encontrar, em um e outro, mesmo em nós mesmos, muitas vezes, problemas de saúde. Então, vamos ver aqui o que nos diz a prece. E essa prece, como está aqui colocado, é para o doente pronunciar. Então, eu estou me sentindo bem, ou aquela doença contínua, é uma prece a se fazer pelo doente. E diz o seguinte: Senhor, sois todo justiça, a doença que vos aprouve me enviar, devo a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para minha cura a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz restituir-me a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. É a prece, Então é a prece que nós temos aqui que precisa ser aqui feito pelo próprio. Essa prece é para o próprio doente pronunciar. Bom, mas nós temos uma outra aqui que é pelo doente. Uma prece que nós podemos fazer em nossos lares, nos nossos momentos, que estamos em casa, que vamos fazer oração, pedir por alguém que esteja então doente. E diz o seguinte: Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir, em o nome da pessoa, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. É a prece, então, que nós podemos fazer por alguém que está doente, que está com problema, que nós, assim, conhecemos. Tem também, na sequência, ali uma prece, mas uma prece a ser efetuada pelo médium curador. Então, é uma situação diferente, particular, que ali está como sugestão de prece. Mas a nossa prece de hoje é pelos doentes. E todos nós, claro, conhecemos pessoas doentes, isso mesmo se alguém de nossa família não estiver passando por uma situação difícil, ou nós mesmos estivermos passando por um momento um pouco mais delicado. Então podemos fazer a prece por esta pessoa, mas quando nós é que estamos com problema, nós temos ali também a prece que nós podemos fazer por nós. Então a prece que o próprio doente pode ali fazer. E a gente tem que entender que a prece é esse pedido de misericórdia a Deus para auxiliar aquele que está doente. Mas nós devemos também sempre lembrar que nada acontece ao acaso. E que provavelmente, com a certeza absoluta, que tudo que nos acontece faz parte desse nosso plano de reencarnação. Passar por dificuldades para que nós possamos, então, assim, ir eliminando tantas dívidas que nós temos com os nossos irmãos
que fomos aí contraindo por tantas encarnações anteriores. Isso se ainda não tivermos aprontado alguma nessa encarnação, bem entendido, né? E tudo aquilo que nós devemos uns em relação aos outros, ou por coisas mal feitas, por prejuízos reais muitas vezes, ou mesmo por questão de assassinato, que não é tão comum assim, todos nós vamos passar por reparações, precisamos passar, né? Independente até de se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão àquele a quem prejudicamos, pedirmos perdão a nós mesmos, por estarmos nesse período, ainda nessa fase de entendimento, de evolução. Mas o fato em si ali permanece, essa é a grande questão. Então sempre nós vamos ter algo. E é óbvio que no decorrer da nossa encarnação, formos pessoas que realmente estão ali preocupadas, não é, com o auxílio àqueles que necessitam, fraternos, solidários, procurando fazer o bem. Nós vamos ter, sim, claro, por parte do nosso Pai, a visão desse nosso comportamento e que vai nos ajudar também. Não há essa inflexibilidade, mas sim, são terrenos que devemos ali cultivar para que os frutos apareçam e para que eles possam, então, ser indicativo das nossas boas ações, das nossas boas intenções, enfim, daquilo que procuramos fazer para auxiliar aqueles que precisam. E tudo isso é levado em conta. Mas a instar a doença, o problema físico, espiritual, mental, uma vez instalado, é preciso também entender esta situação de resgate. Claro que nós nos preocupamos, que ninguém quer ver o outro sofrer, né? Mas também não queremos sofrer, isso é óbvio. Por isso que existe esse entendimento que a própria doutrina nos dá e que se chama resignação, que nos auxilia muito a nós mesmos irmos nos curando. Não adianta ficar aí esbravejando, xinga a Deus, xinga todo mundo, xinga, chuta cachorro, faz o que não adianta. Vai continuar do mesmo jeito, com o mesmo problema. Então, a espiritualização do nosso dia a dia, procurando entender que nós estamos realmente sendo construídos dia a dia e que nem toda construção é perfeita. Sempre haverá alguns tijolos fora de prumo, algum reboco que se solta acaba caindo, uma pintura que desbota antes do tempo, e nós somos assim. Então, quando ocorrer em nós, vamos pedir sim por Deus nos ajudar, vamos orar, mas vamos lutar para superar. As bênçãos estão aí, mas a nossa atitude ela é então fundamental para a nossa própria recuperação. Tá bom? Vamos cumprimentar aqui os amigos. Olha aí, o Roberto Messner, a Sônia Martins, a Ivana Santa Rosa, a Bárbara Santana Neri também aqui está conosco. Então, nosso abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. E nós temos Joana de Ângeles também falando conosco hoje. Hoje ela traz para nós um convite, mais um deles, né? Afinal, no livro da Joana, nós vamos ter aí 60 convites. E esse é o 44, que é o convite à pureza. Pois é, Joana de Ângeles. E ela fala o seguinte para todos nós, quando ela nos convida à pureza. Boa noite aí para Judélia Lima também, chegando aqui, né, Judélia? Convite à pureza de Joana de Ângeles. Não importa quem foste, o que fizeste, quais os teus equívocos e erros. O peso dos desregramentos constitui já punição para aqueles que o conduzem. A condição de devedor representa a marca indelével impressa na consciência, a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta, por mais que se deseje ignorá-la. É o peso da consciência. É como diz Joana, que não importa quem somos, o que fizemos, os nossos erros, né? Esse peso que a consciência nossa nos traz já constitui uma grande punição para nós, desde que, obviamente, conscientizados dos erros que cometemos e eventuais prejuízos causados.
Faça isso, compreensível, recomeçar com ardente desejo de aproveitar o capital do tempo no comércio da oportunidade, como investimento de bênção pela própria redenção. Todos guardamos cicatrizes decorrentes de feridas morais, quando não as trazemos ainda purulentas, sob disfarces bem cuidados. Como diz Joana, todos guardamos cicatrizes decorrentes, coisas erradas que nós fizemos, pode ser até naquele momento impulsivo que a gente não pensa no que faz, no que fala, mas, eventualmente, todas situações complicadas, porque nós passamos, onde nós perdemos nosso controle, e é mesmo quando outros perderam o controle para conosco, tantas coisas acontecem nessas situações, como diz aqui Joana, são cicatrizes decorrentes de feridas morais. Morais. Não tem nada a ver com o plano material, é absolutamente moral, porque trata-se de pensamento, trata-se de comportamento. Né? E quando ainda não as trazemos, muitas vezes nossas ações continuam ainda nos dando prazer de fazer coisas erradas. Né? E isso tem seu preço, tudo tem seu preço. Ninguém avança pelo caminho do progresso, diz Joana, progresso moral, sem o contributo das experiências que decorrem do sofrimento, das lições dos erros, das matrizes muitas vezes dolorosas da criminalidade. E é uma verdade. E ninguém avança, ninguém segue o caminho do progresso moral sem as experiências que serão dor, lições de erros, enfim, tudo aquilo que marca a todos nós como seres também errantes. Mas precisamos ser seres errantes com consciência que procura corrigir os erros, senão elas permanecem. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que resgatar. E Joana diz, pureza, portanto, hoje, mais do que aparência, legítima constituição íntima de propósitos, materializando atos renovadores. Pureza no coração e no pensamento. A conspiração generalizada entre o estado de inocência, que não significa ignorância do mal, porém, superação dele. Toda comunicação atual, vazada na técnica corruptora, se estriba nas torpezas morais, reduzindo o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes, em detrimento dos dínamos poderosos da razão e da emoção superior. E o que a Joana começa dizendo é que toda a comunicação atual, e a gente traz para os nossos dias, vazada na técnica corruptora, se estriba nas torpezas morais, reduzindo o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes. Então nós temos hoje, e ela fala sobre hoje, múltiplos exemplos de coisas tristes. São pessoas que têm o prazer de disseminar mentiras, mentir descaradamente. Mentir descaradamente. É o que ela diz, é uma técnica corruptora. Por quê? Porque repetindo todas aquelas coisas falsas, mentiras, existe o próprio ditado que uma mentira dita 1000 vezes, 1 milhão de vezes, acaba ali se tornando, entre aspas, uma verdade. Óbvio que nunca vai se tornar a verdade, mas para muitos vai se tornar a verdade. E isso é um indício, como ela diz aqui, é uma técnica corruptora. E o pior, quando nós vemos autoridades, grandes autoridades legalmente constituídas, autoridades eleitas, não impostas por ditadura, mas eleitas, dando péssimos exemplos de ser mentiroso, de ficar inventando coisas para justificar os seus atos, é de uma torpeza moral imensa, extraordinária. Mentir passou a ser o quê? Uma fábrica para conseguir vantagens próprias. E mais infelizes ainda são aqueles que acreditam, simplesmente acreditam naquilo e nem se procuram saber o fundo e o correto da verdade. É o que Joana fala.
Toda a comunicação atual, vazada na técnica corruptora, se estriba nas torpezas morais. O que esperar dessa gente? O que esperar deles? Reduz o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes, em detrimento dos dínamos poderosos da razão e da emoção superior. E Jona continua. Todavia, mediante o culto vigoroso do Evangelho, faça imperioso retorno à pureza para a conquista da paz. Mas voltando ao parágrafo anterior, é mais triste ainda quando muitos e muitos se utilizam do Evangelho para propagar, justificar, repetir suas mentiras, suas falsidades, seus ataques, suas agressões gratuitas, a fim de atingir o objetivo que eles têm. Porque não são os mais puros, a gente sabe muito bem disso. Imperioso, o retorno à pureza para a conquista da paz. E essa é a questão. Essas pessoas têm paz na sua vida, porque a partir daquele momento que você entra nesse ciclo, é tão difícil sair. Por quê? Até porque você está procurando obter vantagem em cima disso. E não é só aqui no Brasil, não. Há figuras aí pelo mundo que estão fazendo o que estão fazendo e muitos acham maravilhoso. Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Saulo, fanatizado depois de ações cruéis, sintonizou com o Cristo e se purificou mediante a autodoação total, ampliando na terra os horizontes do cristianismo. Saulo, sabemos, depois mudou o nome para Paulo, foi conhecido como apóstolo Paulo. Ninguém te exigirá documentação sobre o passado próximo. Reinicie agora o teu programa de pureza e considere o conceito sublime do Mestre, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Deixando-te comover e conduzir pela pureza, a fim de aurires plenitude na paz. É o que nos fala hoje Joana de Ângeles. Pois é, eu já comentei tanto no meio que nem precisa muito mais, E, claro, vamos aqui cumprimentando também nosso prezado Carlos Eduardo Aragão e a todos vocês que estão conosco nesse momento. E desculpe se eu me excedi, mas às vezes as coisas falam tanto, são tão gritantes que é difícil engolir. Pois é, mas tá bom, vamos lá. Queridos amigos, aos nossos aniversariantes queridos, momentos de alegria, de paz, de elevação, porque aniversariar é estar feliz, porque superou um ano. E abrem-se novas perspectivas neste novo ano que se inicia hoje, para esses amanhã e domingo, para outros amigos também, mas que plantem sementes boas para colher frutos bons, aromáticos, porque senão os frutos não serão tão aromáticos assim. Quem faz aniversário hoje? Rosana Lopes, Selma Medeiros, Francisco Júnior. Nosso abraço para vocês de hoje, olha aí. E amanhã, Richardson Marques, Maria Inês Antonioli, Luciana Lameu, nossa prima Lameu, então um abraço aí, Luciana, aquele abração, coração a coração para você, tudo de bom. Maria do Socorro, Maria do Socorro também, e amanhã domingo é dia de festa, primeiro domingo aí, que começa então uma nova semana, e nós vamos... Dia das Mulheres. É verdade, olha, quando ela lembrou, domingo é o Dia Internacional das Mulheres, então caiu no domingo, nós justificativa para maridos amorosos aí, no mínimo, comprar uma florzinha, alegrar um pouco a senhora, que se dedica tanto aí ao lar, que faz a sua comidinha, que lava a sua roupinha, lava a roupinha da cama onde você deita depois de cansado, passa a roupa, limpa o chão, e acima de tudo ama o maridão. Olha aí. Então, nós vamos dar uma lembrancinha aí aos nossas meninas que
Domingo é Dia Internacional da Mulher. Vamos deixar esse dia de folga da cozinha, leva para almoçar fora, ou faz um churrasquinho aí, deixa ela repousar no trono que conquistou com as durezas do dia a dia. Grande abraço para nossas queridas mulheres, né? No domingo, dia 8, que maravilha! Olha aqui quem faz então no aniversário, olha que coincidência, nós temos apenas mulheres aqui aniversariando nesse meu controle. Aline Rodrigues, Lilian Barros, Denise Coutinho, Helena Lima, Cristina Pedra, tu és pedra. Pois é, então nosso abraço a todas as mulheres, a vocês que estão conosco, né, também, coração a coração aquele abraço, e muitas felicidades, e plantando aquelas que nós sabemos aí, aquelas sementes boas. Olha, vamos cumprimentar então, olha aqui a Judélia Lima, a Sônia Martins, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, né, vamos antecipando, Bárbara Santana Nery, que eu tenho aqui, que me aparecem aqui, mas todas vocês também, mulheres, né, que vão entrar depois, dar uma espiadinha aqui no nosso encontro. Então, tudo de bom, do melhor para todos vocês. E homens, façam um favor, né? Vamos alegar um pouquinho as meninas aí, ó. Queridos amigos, vamos então para o nosso encerramento, né? Com alegria, como sempre, alegres, porque ouvimos o Evangelho, também ouvimos Joana de Ângeles, sempre procurando nos ajudar, nos alertar, trazendo a palavra do Evangelho, trazendo as orientações sábias de Joana de Ângeles. Pois é. Mas vamos orar, é a prece importante, fundamental para todos nós. Vamos orar por nossos irmãos queridos, por todos aqueles que nos mandam seus nomes, por todos aqueles que, sim, precisam, como nós todos estamos precisando. Né? É uma dorzinha aqui, a gente vai ficando mais velho, vai levantar, está mais difícil, então a gente precisa de um equilíbrio, uma fortaleza também, fortalecimento. Tragam à mente de vocês todas as pessoas que vocês querem levar seus nomes, e claro, a nós mesmos, tá bom? Vamos orar pela Avani de Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, também nossas preces, Isadora Pérez Garcia, Lisiane Ferra, Maria Ângela Bela, Maria Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Muniz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Gaetano Pinheiro, Guilherme Colúcio, Vanini Colúcio, Juliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecília de Paulo, Maria Clara Santana também, Jéssica Svensson, Gustavo Piloto Andretta, Isabela Esferra, Luiz Esferra, Maria Doutora Rosa Pires, Ana Dona Bela Bastos, Adriana Dona Bela Bastos, nosso querido Maurício Barros. O que foi? Pega aquele. Maurício Barros. Também o Glaudemir Ruiz. Também a Jandira Vieira Furlan. Antônio Donizete Neves, nossa irmã Terceira Antonello, Gabriel Ruiz Miller, a Sônia Martins, recuperação, nosso querido Ivonete Beliquirino, nosso querido André, também a dona Maria Terezinha, né, da Silva. Um grande abraço para todos vocês, que as bênçãos do Pai venham fortalecer. Também o Marcílio Domingos, né, que também necessita dessas bênçãos, assim como, claro, todos nós. Abraço também para Leni Souza, Sônia Martins. E vamos orar. Momento de prece, momento em que nós tranquilizamos nosso coração, nosso corpo, ouvindo tranquilamente os primeiros acordes da Ave Maria para todos nós. Vamos lá? Ad te
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos neste momento, vos agradecendo, vos louvando, Pai, pela vida que nos concedestes, vos agradecendo, querido Mestre Jesus, por estar sempre conosco, incansavelmente. E todos nós que nos estamos reunidos neste momento, abrimos nosso coração, vos agradecendo e louvando, Pai, mas também levando nossos pedidos, também levando nossas súplicas por todos nós, seus filhos, pedindo pelos aniversariantes felizes desses dias, suas bênçãos a todos esses irmãos que estão vindo ao mundo através de seus abençoados pais, suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos, caminhando no plano espiritual, porque já nos deixaram. As suas bênçãos a esses que estão nos deixando, voltando ao plano espiritual após aqui cumprir a sua caminhada. Abençoa, sim, Pai, a esses que demos os nomes, a esses que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um, que bem conheceis. Abençoa nossas famílias, que tanto necessitam de amparo e fortalecimento. Abençoa todos os seus filhos dispersos por este mundo. Abençoa a todos, e tantos em grande sofrimento, em guerras absurdas, em situações terríveis, criadas pela ignorância, pela ganância, criadas pela falta de amor, criados sim pelo egoísmo. Auxilia-nos, Pai, a superar tantas e tantas dificuldades, tantos e tantos difíceis e comprometedores sentimentos. Abençoa o coração, a mente dos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, deixando de lado a vaidade, o orgulho, que são tão comuns. E pedimos, sim, também por nossos irmãos à procura do trabalho. Trabalho que dignifica, abençoa e fortalece a todos em sua procura. Abençoando aqueles que nos oferecem o trabalho. E aqueles, sim, que trabalham dignamente todos os dias. Abençoa, Pai, nossas casas de oração, onde nós, seus filhos felizes, vamos nos louvar, vamos nos agradecer. As casas de todos os credos. Abençoa, então, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, que se juntam a estes que estão chegando pela encarnação, no objetivo todos de progredir, de crescer, de aprender, mas que seja sempre ao lado do amor, do respeito, seja sempre junto com a indulgência, com a paciência, com a tolerância, praticando a fraternidade, sendo solidários, caridosos, para que a justiça possa sempre se fazer. Auxilia-nos a recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos por nossa ignorância e por tanta maldade. Precisamos recuperar esse ambiente, amado Pai. E assim, levamos a vós e a Mestre Jesus que nos trouxe essa abençoada oração e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, reunidos humildemente, vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja conosco, que seja com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e possam seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais chegarem até nós, harmonizando assim nosso corpo físico, conferindo-nos saúde e estabilidade, alcançando nosso corpo espiritual para que sim possa trabalhar por seu progresso espiritual moral, e a nossa mente conferindo a paz e a harmonia, e levaremos onde formos, Pai, levando o seu amor, sua luz. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao necessário caminho do bem e se elevem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe.
Obrigado, querido Mestre Jesus, honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso aí, queridos amigos. Olha aqui, vamos mandando nosso abraço para Márcia Miranda, né? Um abraço aqui para o nosso querido Manoel Jimenez Neto, para Elô, para a família toda, viu, Manoel? Um grande abraço. Também nosso querido amigo, que também está aqui conosco, José Albirajara, lá de Jaguarão, né? Lá de Jaguarão, um grande abraço. Deixa eu ver, dar uma corridinha aqui, ver se consigo. Mas aí, é isso daí, como falei também, Lene Santos e todos vocês estão conosco. Eu e Célia, que aqui está também, agradece a participação, eu agradeço de vocês, a paciência, né, o exercício, a tolerância, o exercício. Então estamos juntos, continuamos juntos e vamos continuar juntos com a graça de Deus. Segunda-feira devemos e vamos estar juntos com a permissão do nosso Pai Celestial, preferencialmente com saúde, como diz na música, para dar e vender. Sim, mais dar do que vender, né? E agradecendo a participação, tenham todos uma linda noite, um maravilhoso final de semana. Nosso cumprimento, nosso abraço a todas as mulheres aqui de Americana, aí da sua cidade, aí desse nosso imenso Brasil e desse mundão de meu Deus, né? Um abraço especial a todas vocês, mulheres lindas do nosso Brasil. Que Deus abençoe imensamente a caminhada, conferindo saúde e muita paciência para com os maridos, para com os filhos e todos os agregados que vocês tenham em suas casas, em suas vidas. Tá bom? Grande abraço para todos vocês, meninas lindas, e que Deus abençoe, como tem sempre abençoado. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, agora e sempre conosco, em nossos corações e em nossos dias. Fiquem todos muito bem. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau.